Então aqui agora vamos falar um pouco sobre a ação dos rios na superfície terrestre. Ao longo dos seus percursos, os rios retiram, transportam e depositam sedimentos, pedacinhos de rochas, além de folhas, galhos, restos de animais, carregando esses materiais com suas águas. Os rios constroem e também destroem suas margens. Essa ação que os rios fazem, cavando, modificando o relevo, nós chamamos de erosão fluvial. Fluvial, rio, lembra que eu falei de chuvas, que ela é pluvial? Então não se confundam. Quando a gente falar de pluvial, a gente está falando de chuvas. Quando a gente falar de fluvial, estamos falando de rios. Durante esse trabalho de construção do relevo, os rios vão formando os chamados vales fluviais, que são os comuns vales em V. Temos aqui algumas imagens aqui de vales mais abertos aqui. Essa primeira imagem aqui é a imagem do rio Nilo, lá no Egito. Essa segunda imagem aqui é a imagem do rio do Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. E essa imagem aqui é a imagem do rio Elba, lá na Alemanha, lá na Europa. Então aqui temos três tipos de vales. Então esses vales, os vales em V, eles são formados pelo trabalho da erosão. E conforme o tempo vai passando, esse V ele vai abrindo, esse vale vai aumentando. Aqui nós temos um rio relativamente jovem, que está cavando o relevo aqui, e olha como ele cava aqui. Aqui nós falamos que esse vale aqui, ele é um vale em V fechado. Já com o passar do tempo, o rio vai cavando mais, cada vez sendo até maior volume de água, e falamos que temos um vale em V aberto. Olha a diferença entre os dois tipos de vale aqui. O rio vai cavando relevo, e conforme em regiões de clima úmido, onde existem maior quantidade de chuvas, os vales vão se alargando, né? Então a quantidade de chuvas da região, o clima também vai influenciar na ação dos rios cavando o relevo ali, né? A velha frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que no caso aqui, água dos rios que vão cavando o relevo ao longo de milhões e milhões de anos. Os cânions são quando esses vales eles acabam acontecendo em lugares com rochas sedimentares, que são rochas mais frágeis do que rochas metamórficas e rochas magmáticas, e a erosão acontece de forma mais rápida, né? Mais forte, fazendo com que as paredes desses vales sejam muito longas, quase verticais. Um exemplo aqui no Brasil, cânion do Rio São Francisco, lá no Sergipe, no estado do Sergipe, em Canindé de São Francisco. Aqui, olha como a parede do vale é praticamente reta, praticamente vertical. A outra imagem aqui é do Grand Canyon, tá? Lá nos Estados Unidos, no Rio Colorado. Esse aqui é o Rio Colorado. Em alguns lugares, o Grand Canyon chega até 1.800 metros de profundidade, ou seja, é muito profundo a quantidade que esses rios cavam em lugares com rochas sedimentares. E o que são os meandros? Os rios, principalmente de planícies, como a planície ela tem o relevo ele é menos inclinado, os rios eles acabam correndo de forma lembrando uma serpente, né? Serpenteando pelo relevo. Essas curvas nós chamamos de meandros, essas curvas que o rio acaba fazendo. Esses meandros, às vezes, eles podem ficar abandonados, porque esse rio aqui, olha o curso dele antigo, era esse daqui. Deixa eu mudar de cor aqui. O curso desse rio era esse aqui. Olha como a curva que ele fazia, né? Só que aí, com o passar do tempo, as águas começaram a fazer o caminho mais curto. Então esse meandro, essa curva por onde o rio passava, acaba ficando abandonado. E, como essa parte aqui é mais baixa, ela vai se tornar pequenos lagos, pequenas lagoas aqui, tá? Então meandros são as curvas que o rio forma quando ele
passa por áreas planas, de planícies. Os rios de planícies, eles são muito usados para o transporte de pessoas, porque não tem desnível, né? Não vão ter cachoeiras. Eles formam caminhos naturais muito utilizados pelos seres humanos. Eles formam esses caminhos que nós chamamos de hidrovias. Essas hidrovias, elas servem tanto para transporte de pessoas, né, quanto de cargas também. Na região norte do Brasil, nós temos um transporte muito grande de cargas. Os rios são verdadeiras rodovias. Aqui, olha, observem aqui. Essa imagem aqui é lá na região norte. Os barcos, os navios, são verdadeiros ônibus que levam pessoas e cargas para muitos e muitos lugares pelas águas dos rios na planície amazônica. Seguindo, os rios de planaltos podem ter ali alguns trechos que também dá para navegar por eles, mas nas regiões mais elevadas, com corredeiros e cachoeiras, por conta do desnível dele, eles acabam servindo para a construção de barragens ou represas, que acumulam a água, que são usadas para abastecer cidades e também para geração de energia elétrica, tá? As usinas hidroelétricas. Eu separei a imagem aqui para vocês da maior usina hidrelétrica do Brasil, a maior das Américas também, a segunda maior do mundo, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional, construída por Paraguai e Brasil. Então, esses rios de planalto, eles acabam servindo para a construção de lagos artificiais, lagos criados pelo homem, que são utilizados para a geração de energia elétrica. Essa energia, como é que ela é gerada? Esses rios, eles acabam sendo armazenados, criando os lagos artificiais. Nesses lagos, na ponta dele, nós temos o que a gente chama de o caminho que a água que está aqui armazenada no lago, ela vai fazer. Ela vai passar por dentro de uma turbina, que é como se fosse um catavento. Já viram o catavento de energia eólica? Né? Só que esse daqui, ele vai girar com a força da água. Quando ele girar, ele vai movimentar aqui uma coisa chamada dínamo, que vai gerar energia elétrica, que vai para um gerador, e esse gerador vai mandar, através de fios elétricos, de linhas de transmissão, energia elétrica para cidades, fábricas, para fazendas, para um monte de outros lugares. E agora a gente chega para falar sobre bacias hidrográficas. O que é bacia hidrográfica? Os rios e seus afluentes que correm por uma região, eles acabam drenando a água daquele lugar. Né? Riachos, córregos. Essa área drenada por esses rios, onde esses riachos, esses rios, esses córregos passam, a gente chama de bacia hidrográfica. As áreas mais altas do relevo em torno de uma bacia hidrográfica funcionam como divisores de água, separando uma bacia hidrográfica da outra. Na maior parte do território brasileiro, existem muitos rios que são divididos em diversas bacias hidrográficas, que por sua vez são divididas em um monte de regiões hidrográficas maiores. Temos aqui, separei para vocês, um mapa aqui com as bacias hidrográficas do estado de Goiás, ok? No caso aqui de Caldas Novas, nós vamos estar aqui, ó, nessa bacia hidrográfica aqui, olha, que é a bacia hidrográfica do Rio Corumbá, que por sua vez, faz parte da região hidrográfica do Rio Paraná. Ok? Então, a região de Caldas Novas está na região da bacia hidrográfica do Rio Corumbá. E Goiânia, capital de Goiás, está aqui na bacia hidrográfica do Rio Meia-Ponte. E aí temos outras bacias hidrográficas pelo estado de Goiás, como por exemplo aqui a bacia hidrográfica do Tocantins, a bacia hidrográfica do Rio Maranhão, a bacia hidrográfica do Rio das Almas, diversas bacias hidrográficas por todo o estado de Goiás, certo? Então aqui nós ficamos com essa parte
Voltaremos no próximo vídeo, continuaremos no próximo vídeo falando sobre lagos, ok?